Você comentou então que você vem de uma geração, várias gerações, então tataravó, avó, bisavó. Já liam a sorte, já liam as mãos, praticavam a quiromancia. O tarô ele entra na Europa no século XVI, mas ele era usado pela monarquia. Só os reis tinham acesso ao tarô. Uhum. Era trabalho de grandes mestres artesãos. Essa coisa só os reis tinham acesso, né? A origem do tarô até hoje não se pode determinar. Há uma maior corrente indicando o norte da Itália, por conta da família Visconti, os duques de Milão, o casamento da Visconti Sforza, e deram de presente, o dote foi as figuras do tarô, lançaram o tarô Visconti Sforza. Esse tarô parece que está, uma parte dele na biblioteca Pierpont Morgan, eu acho que está em Nova York, e essa origem, né, que era guardada pela monarquia, o mestre, o grande Eteia, monta um gabinete de tarô em Paris e acaba aí, né, conhecido como o primeiro taromante da história da humanidade. Numa Paris que você só tinha teatros e bordéis, o cara monta um gabinete com 3 cadeiras e uma mesa, cria um próprio baralho, manda imprimir cartas mais ou menos desse tamanho, as deles eram mais finas e mais altas, e ele então começa a dar consultas. E a partir daí ele torna-se um grande mestre. Ele era peruqueiro da corte francesa. E numa dessas idas para fazer o cabelinho da rainha, da duquesa, da baronesa, ele acaba tendo contato com as imagens e percebe aquilo como um possível meio de predizer o futuro, de orientar. Para nós, estudiosos do tarô, os tarólogos, né? Porque o tarólogo é o que estuda o tarô. O taromante é o que pratica o jogo. E não existe taromancia sem tarologia. Porque se o cidadão vai praticar a taromancia sem a tarologia, o final dele vai ser a achomancia. Então não existe isso. Tem que estudar, tem que se dedicar, tem que ler. Ah, mas eu mesmo tive uma tia que foi uma grande inspiradora para mim, direta no tarô, que ela não teve instrução nenhuma, ela era analfabeta. Ela era quase 100% analfabeta. Mas quando pegava um tarô nas mãos, de 10 era 10. É inexplicável, né? Ou não. Para o Paranormal Experience não tem o inexplicável. Você tem a mediunidade. E as cartas falam com você, e era o caso dessa minha tia, que não teve estudo nenhum, né? E que acertava tudo. Então, pô, como é que explica isso? Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, acontecem casos de pessoas que não estudam o tarô, aprofundam conhecimento técnico, mas que se desenvolvem só com as cartas na mão. Eu já vi acontecer, tive uma tia assim. Ah, mas você pregaria isso? Eu acho maravilhoso. É uma coisa de se testar. Tem que ver. Eu prefiro seguir o lado técnico. Embora tenha uma esposa que seja uma médium vidente de incorporação, que é a Ângela, mãe Ângela de Iemanjá, e que dentro disso, o meu jogo, ele passa a ser mais técnico. Rolam insights? Rolam. Cada um tem o seu grau mediúnico. O futebol, a bola está ao alcance de todos. Poucos vão jogar como o Pelé, como o Garrincha, como o Romário, como o Ronaldo, como o Ronaldinho, como o Messi, como o Mbappé, o Vini Júnior agora. Então poucos vão ter essa coisa de falar, ele joga o tarô, mas não é o Pelé do tarô, né? Nós tivemos a Rita Lee, que foi incrível. A Rita Lee teve contato quando morou em Londres, quando passou por Londres,
teve contato direto com a turma da Golden Dawn. Pô, pelo amor de Deus. Direto. A Rita Lee era uma tremenda, era uma taróloga e uma taromante de mão cheia, de altíssimo nível. Pouca gente sabe disso. São coisas que só quem é do ramo e que curte o negócio é que sabe que tem. Então, o tarô, ele vai da monarquia para o povo. Os ciganos têm acesso às cartas já impressas e esparramam as cartas do tarô pelas feiras e pelas praças públicas na Europa. E aí o tarô passa a ser um tarô, porque o francês joga tarô, le jeu de tarot, mas é um jogo, é um game, Eles ali não sabem que aquela papisa tem um significado, que aquela imperatriz tem um significado, não sabem, né? Eles praticam um jogo, não é a taromancia. A taromancia, quando você tem a coisa da espiritualidade, da pessoa espiritualizada, é o caso dessa minha tia falecida, que tinha uma vidência, uma mediunidade incrível, e com o tarô na mão era um absurdo. Mas se você perguntasse uma coisa técnica, eu não sabia. Até ria, né? Então, a minha praia, o meu tarô, ele vai muito técnico. Eu agrego tudo e todos que conheço, sigo muito as linhas que o mestre Jung nos deixou, os arquétipos, o tarô é direto esse espelho arquetípico, os padrões de comportamento, os métodos de tiragem, as leituras, isso tudo é muito, muito bacana de fazer e de estudar. Eu ouço uma música, associo a uma carta. Eu leio um livro, associo a uma carta. Tem um fado português que diz: eu não sou fadista, eu sou o próprio fado. Isso é muito bonito. Então a gente acaba, de certa forma, não sendo um tarólogo, um taromante ou um tarotista. A gente acaba sendo o próprio tarô. A gente vive isso o tempo inteiro. E quando você tem um pleno conhecimento das cartas, bater o olho, você já sabe. As palavras brotam, né? Busca o conhecimento, as palavras brotarão. Já dizia Catão, o imperador.